Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei sobre conjuntos numéricos. Começando com o conjunto dos números naturais, temos que esse conjunto, representado pela letra N, é o conjunto dos números positivos, incluindo zero, que representa uma contagem inteira. Ou seja, temos aqui o próprio 0, o 1, o 2, o 3, etc. Representando um conjunto infinito, pois possui uma quantidade infinita de elementos. O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais mais os seus opostos, ou seja, o conjunto dos números naturais e os seus opostos, sendo esses opostos negativos, sendo, por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, etc. Também é um conjunto infinito. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração, na forma de decimal exato ou dízima periódica. Aqui temos para recordar o que é um número decimal exato. Uma dízima periódica, um número decimal exato é aquele na divisão, uma divisão restando zero, ou seja, uma divisão com o resto zero, mas o quociente é um número decimal. Uma divisão assim é chamada de decimal exata. Uma divisão que eu representei como 1 dividido por 3, na qual temos um número decimal também, o quociente, porém esse número decimal possui um período, ou seja, um número depois da vírgula que se repete infinitamente. Portanto, nunca haverá um resto. Esse é um exemplo de dízima periódica. Temos o exemplo de um decimal exato, de uma dízima periódica. Assim sendo, o conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração ou decimal exato. Temos, por exemplo, o menos meio, o 0, 1,2, o 2,4, etc. E o 5, por aí vai. O conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números que não são nem decimais exatos, nem dízimas periódicas. Temos aqui, por exemplo, o menos 2 raiz de 2, o raiz de 3, o π, que é 3,14, 15, etc. O 7,41, 28, 7, etc. também. E por aí vai, sendo esses dois conjuntos também conjuntos infinitos. E bom lembrar que o conjunto dos números naturais, sendo ele o conjunto dos números inteiros, porém positivo, podemos representá-lo da seguinte forma: o conjunto dos números naturais é também o conjunto dos números inteiros, é igual ao conjunto dos números inteiros positivos. Em relação ao conjunto dos números reais, temos que ele é o conjunto dos números que engloba todos os outros conjuntos, ou seja, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais são conjuntos reais. E só uma observação em relação ao conjunto dos números reais, temos que a raiz, por exemplo, de menos 4 não é um número real, ou seja, não existe um número negativo que multiplicado por ele mesmo, esse número negativo, resulte em um número negativo. Ou seja, a raiz de menos 4 não pertence ao conjunto dos números reais. Mas agora, menos a raiz de 4 existe, porque esse menos não tem nada a ver com a raiz. Podemos manter o menos, resolver a raiz de 4 é igual a 2, e esse resultado sim pertence, esse aqui não pertence, e esse pertence ao conjunto dos números reais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram,
Deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Obrigado.